Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesse dia, estudando a palavra do Senhor, através da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade, pelo convite. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade da vida, pela oportunidade que Ele nos deu, nos chamou para estarmos fazendo a sua obra. Também quero agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Moisés, pela oportunidade de estarmos ministrando essa aula, estudando junto com os irmãos, e a todos envolvidos nesse processo, todos o nosso superintendente, pastor Eli, todos os amados irmãos que são, assim como eu também, que amam a Escola Bíblica Dominical. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo sobre o livro de Apocalipse. A nossa revista desse segundo trimestre vem nos presentear com essa riqueza que é o aprendizado sobre o Apocalipse, a nossa revista da IBD. E hoje, especificamente, na lição de número 3, Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja, onde nós vamos ter a oportunidade de ver que o livro de Apocalipse, ele, apesar de ter sido escrito há tantos anos atrás, ele tem uma mensagem profética, uma mensagem atual para os nossos dias, uma mensagem atual para a sua igreja hoje. Amém? Eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos com esse estudo, já agradecendo a Deus e pedindo a direção de Deus para que tudo aquilo que nós formos estudar nessa manhã seja direcionado pelo Senhor. Amado eterno Deus, somos gratos nessa manhã, Jesus, por esse dia, por essa noite que nós passamos, por esse dia abençoado que o Senhor nos permitiu estar vivendo. Queremos agora te agradecer, ó Deus, pela oportunidade preciosíssima, ó Pai, de estudar a Tua Palavra através da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar alcançando vidas, alcançando corações, fortalecendo a nossa fé, ó Pai, e nos dando sabedoria e entendimento, ó Pai, em todo esse estudo que será feito. Abençoa, Senhor Jesus, a cada pessoa que vai estar participando dessa Escola Bíblica Dominical online e a todos aqueles também que estarão se dirigindo para a sua casa, ó Pai, para participar presencialmente. Fala aos nossos corações, nos dê um dia abençoado, que nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Pai. Amados, sem perda de tempo, nós vamos já entrar nesse rápido estudo. A lição de número 1 tratou sobre o livro da Revelação, foi um panorama geral do que seria estudado no trimestre. Na lição de número 2, semana passada, foi estudado sobre a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, onde começamos a aprofundar um pouquinho mais uma visão panorâmica do livro também, onde começamos a entrar em alguns pontos do livro. E na lição de domingo passado, especificamente no ponto 2.1, foi falado um pouco sobre as 7 igrejas da Ásia. Começou a pincelar um pouco sobre o assunto, e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque a mensagem de Cristo para a igreja, no livro de Apocalipse, ela foi direcionada a essas 7 igrejas, nós vamos entender o porquê, e assim, dessa forma, ela chegou até nós. E hoje, especificamente, a nossa lição está pautada praticamente quase que no capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Mas eu quero te dar um conselho, que leia todo o livro de Apocalipse. A gente volta a reforçar o que outros professores já têm dito. Muitas pessoas às vezes têm um medo do livro de Apocalipse, têm um medo de não entender, têm um medo de às vezes do que vai acontecer, pensa ser um pouco assustador. Mas nós que somos servos de Deus, que servimos a Cristo, temos a esperança viva de morar com Cristo no céu, que somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós temos, na verdade, uma alegria muito grande ao estudar Apocalipse, porque nós vemos as promessas de Deus para aqueles que venceram. A promessa de Deus para aquele que permanecer fiel até o fim. Então nós temos esse livro de Apocalipse como um renovo de esperanças, uma alegria estudar. E falando hoje sobre a mensagem de Cristo direcionada à igreja, então a primeira coisa que eu queria te aconselhar é estudar todo o livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia, em todo o seu contexto, ela é perfeita para nós, ela traz ensinamentos riquíssimos. Segundo ponto, para a lição de hoje, ela está pautada praticamente no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Mas seria interessante, já que nós estamos na terceira lição, estudar o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, para nós entendermos
principalmente no capítulo 2, no capítulo 3, é a mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia. E é justamente nesse ponto que nós estaremos aprofundando um pouco hoje. Quando eu falo aprofundando um pouco, é porque é um tema vasto. A gente não consegue, numa aula apenas de escola dominical, aprofundar em todo o contexto que envolve as 7 igrejas da Ásia. Mas nós conseguimos pincelar alguns pontos para nos trazer o despertamento e a vontade de continuar estudando. Eu creio que o objetivo dessa lição de hoje é fortalecer a nossa fé e também nos direcionar a ter desejo, a sede, a vontade de continuar estudando e aprofundando no livro de Apocalipse, e especificamente no dia de hoje, nas 7 igrejas da Ásia. Bom, o textuário da nossa lição fala o seguinte, olha, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que dizia, o que vês, escreve um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. A verdade aplicada para nós hoje. A expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes de vigilância. Então nós estamos esperando a volta de Cristo. O que isso deve produzir em nós? O que a palavra de Deus deve produzir no crente, no salvo que está esperando a volta de Cristo? Primeiro, atitudes de vigilância. Nós precisamos continuar vigiando. Cristo está voltando, então nós precisamos permanecer fiel, vigilantes. Em oração, né? Nós só vamos conseguir aguardar a volta de Cristo e vencer, porque a promessa de Deus é o que vencer através da oração, com uma vida de constante oração. Também quebrantamento. Olha que coisa maravilhosa. A expectativa do retorno da volta de Cristo produz em nós, deve produzir em nós, quebrantamento. Mas o que é quebrantamento? Quebrantamento é ter uma vida voltada. É quando nós rasgamos o nosso coração e abrimos mão do nosso eu e dizemos, Senhor, pode fazer morada. Pode mudar o que for preciso mudar, porque eu estou me quebrantando. Eu estou como aquele vaso, lá em Jeremias capítulo 18, que foi quebrado e o oleiro, com todo cuidado, foi moldando novamente aquele vaso. Isso é ser quebrantado. Santificação. Viver uma vida de santificação, buscando a presença de Deus. Viver uma vida transformada na presença de Deus. E por fim, na direção do Espírito Santo. O nosso Consolador, o nosso amigo Espírito Santo, ele nos direciona, mas nós precisamos pedir a ele que nos direcione, entregar a nossa vida para que ele tenha o comando, o leme da nossa vida. Essa então é a verdade aplicada. O objetivo da lição é mostrar a necessidade de arrependimento. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados para viver uma vida com Cristo. Ensinar que a promessa é para aquele que vencer. Nós já temos falado desde o início da lição. A promessa de Cristo é para quem permanecer fiel até o fim. É aquele que vencer. E também incentivar o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então esses são os 3 objetivos da lição. O texto de referência está em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que fala, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais. Então quem está dizendo essa mensagem às 7 igrejas da Ásia, quem está dizendo essa mensagem que nós vamos estudar hoje, não foi um anjo enviado pelo Senhor. Não foi um profeta enviado pelo Senhor. Não foi um apóstolo enviado pelo Senhor. Mas o próprio Cristo está dizendo a João, João, escreve essa mensagem e entrega às 7 igrejas. Então o próprio Cristo, ele não mandou ninguém. Ele mesmo, direcionado a João, fala, João, escreve a mensagem e direciona as igrejas. Apocalipse 3, nosso texto de referência também está em Apocalipse 3, versículo 19, 20, 21 e 22. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, um conselho para a igreja, arrepender-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Isso é uma oportunidade que o Senhor Jesus estava dando para as igrejas que precisavam fazer algum acerto ali, que se acertassem, porque ele continuava na porta batendo.
e quem abrisse a porta, ele entraria. Essa promessa permanece para nós hoje. Talvez você que está participando dessa escola dominical, que anda um pouco afastado dos caminhos do Senhor, que está desviado, que está fraco na fé, o Senhor Jesus continua com a mesma promessa para a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ele entrará na sua vida e você terá uma nova vida. Ele ceará com você e você com ele. O 21, aí vem a promessa, mas com uma condição. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. E para finalizar, o versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas ao ver esse versículo, será que esse versículo foi direcionado só àquelas igrejas? Só para aqueles dias? Será que a escrita que o próprio Cristo orientou João escreve e entrega essa carta a 7 igrejas? Será que era somente direcionado para aquelas igrejas? Nós vamos ver no longo da lição que não. Na verdade, isso vale para nós hoje, enquanto igreja de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito de Deus permanece em nosso meio. O Espírito Santo de Deus continua falando às igrejas nos dias de hoje. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e falar, fala, Senhor. Não é igual Samuel, lá no templo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, esse texto de referência que nós vemos aqui de Apocalipse chama atenção, primeiro, para a necessidade de arrependimento. Segundo, ele chama atenção para uma promessa que foi feita. Mas essa promessa ela tem uma condição. Ao que vencer. Não basta ter aceitado Jesus uma vez e me desviar e dizer, eu já aceitei Jesus no passado, eu estou salvo. Não. A Bíblia ela deixa uma condição. Ao que vencer. Ao que permanecer fiel. Então nós precisamos, ao estudar uma lição dessa, entender a necessidade de permanecer fiel a Cristo, aguardando a bem-aventurança, que é o cumprimento da promessa de buscar a sua igreja para estar com ele para sempre. Amém? Apocalipse traz essa esperança para nós. Renova essa esperança em nós. Bom, o objetivo então dessa lição é muito interessante. Quando nós vamos ver a introdução, fala o seguinte, olha, nesta lição veremos que nas mensagens às igrejas da Ásia, Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje. Então esse é o primeiro ponto que a gente resumidamente precisa entender e traçar na nossa mente. A mensagem direcionada às igrejas da Ásia por João, pelo mandado de Cristo, por Cristo mandou que João entregasse a mensagem às igrejas da Ásia, ela serve para a sua igreja hoje. Não foi só para aquele tempo, mas é para hoje. Segundo, diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependentes do Espírito Santo de Deus. Então, na introdução, nós já temos um panorama do que será estudado hoje. Primeiro, a mensagem é para hoje, é para agora, é para nós que somos servos de Deus. Segundo ponto, os desafios são muitos, mas nós precisamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor e na dependência total do Espírito Santo de Deus. Talvez você hoje está vivendo uma vida, que possa estar dizendo, mas eu estou tão fraco, eu estou me sentindo fraco, eu não tenho força para permanecer. Viva uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Que essa lição de hoje sirva como um ânimo na sua vida para que você volte à dependência do Espírito Santo de Deus e permaneça fiel, aguardando a volta do Senhor Jesus. Bom, outra coisa muito interessante já na introdução é que o objetivo da lição de hoje, apesar de nós falarmos das 7 igrejas da Ásia, mas não é aprofundar muito no estudo individual de cada igreja, até porque o tempo não seria hábil para isso. Mas o grande objetivo é entender o que esse estudo simboliza para nós enquanto igreja hoje. O que Cristo, ao dar essa ordem para João escrever as igrejas da Ásia, daquele tempo, aquelas igrejas que existiram, que foram reais, nós vamos ver isso,
O que Cristo queria dizer ao longo dos tempos que viriam posteriormente até chegar aos dias de hoje? Cristo queria dizer o seguinte: essas igrejas simbolizam, nós vamos frisar muito isso, essas igrejas simbolizam a história da igreja, desde o início, no dia de Pentecostes, até o arrebatamento da igreja. Então, quando nós estudamos a história das 7 igrejas da Ásia, todas elas, não é somente para estudar e conhecer história do que foi aquela igreja e o que foi direcionado de mensagem para ela. Não. Não é somente história, mas aplicação pessoal. É trazer a experiência de cada igreja, o que elas fizeram de certo, o que elas fizeram de errado, a oportunidade de correção que foi dada, é trazer isso para os nossos dias e eu, enquanto igreja, fazer um comparativo do que cada igreja tinha de certo e errado e o que eu, enquanto igreja, e o que a igreja, ao longo da história, nos dias de hoje, está vivendo comparado com aquelas igrejas da Ásia. Amém? Então, não é um livro apenas de história, não. É um livro de aplicação pessoal. É entender que a mensagem direcionada serve para a igreja em todo o contexto da sua história. Do dia de Pentecostes, onde inicia a história da igreja, até o arrebatamento da igreja, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Em todo esse período, essa mensagem direcionada às igrejas da Ásia, ela vem orientando a história da igreja, ela vem nos chamando a atenção para aquilo que nós precisamos ser enquanto igreja de Cristo. Bom, o tópico primeiro vai falar sobre a mensagem profética. É interessante porque a lição ela vai se separar, ela vai ser dividida no tópico 1, mensagem profética. No tópico 2, ela vai trazer a mensagem de Cristo. E no tópico 3, ela vai trazer a mensagem do Espírito Santo. Nós vamos estudar separadamente. Bom, na lição anterior, nós tivemos a oportunidade, primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia. Foi uma pincelada sobre essas 7 igrejas, no capítulo 1. Nos capítulos 2 e 3, que é onde está baseada essa revista, essa lição de hoje, do Apocalipse, Jesus, aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouros, ele traz uma mensagem direcionada a cada uma delas. Então, essas igrejas, aí você pode se perguntar, não existiam outras igrejas? Existiam. Mas Cristo escolhe essas 7 igrejas porque nessas 7 igrejas tinham características que Cristo gostaria de ensinar e usar como ilustração para as igrejas de todos os tempos, inclusive para nós hoje. Se nós pegarmos a nossa igreja nos dias de hoje, nós temos que fazer uma análise. Com qual igreja eu estou parecendo? Será que eu estou parecendo com Éfeso, com Esmirna, Pérgamo, Tiatira? Será que eu estou parecendo com uma dessas igrejas? Será que eu estou parecendo com aquela igreja que Cristo condena o pecado? Ou será que eu estou parecendo com aquela igreja que Cristo está dizendo, você tinha pouca fé, mas você guarda a minha palavra? Eu tenho que me enquadrar em alguma dessas características, porque essas igrejas tinham características que Cristo usaria para, ao longo da história da igreja, nós podermos entender com qual igreja eu estou parecendo. Será que hoje eu estou tendo uma palavra de repreensão para corrigir um erro ou uma palavra de ânimo da parte do Senhor? Onde eu me encaixo? Bom, devemos lembrar que nos momentos finais do seu ministério terreno, Jesus disse que estaria sempre com a sua igreja. Essa é a promessa, lá em Mateus capítulo 28 e 20, que fala que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer o seguinte, eu estou inaugurando a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma promessa de Cristo. E eu vou permanecer com essa igreja até o dia que eu voltar para buscar essa igreja para estar comigo para sempre. Essa é a promessa. Isso traz, uma coisa interessante, que essa referência traz o momento atual que cada igreja estava vivendo. Então, o primeiro ponto, a história. Sim, a história de cada igreja. Só que não para por aí. Que esse momento atual que cada igreja está vivendo, a história de cada igreja, ela reflete para nós o contexto da igreja de Cristo em todos os tempos. Veremos, portanto, na mensagem às 7 igrejas, o cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos.
Outra coisa interessante, o tópico 1.1 faz a primeira pergunta que é muito interessante. 1.1 e 1.2 eles estão muito interligados. Nós vamos passar rapidamente aqui e comentar os dois juntos. Por que 7 igrejas da Ásia? O número 7 na Bíblia, o comentarista coloca para nós aqui, pastor William Barros, ele fala de perfeição e completude. Isto nos faz entender por que não temos apenas uma mensagem, 2 ou 10 às igrejas da Ásia. Onde o número 7 aparece no Apocalipse em geral, temos uma revelação ou uma lição divina a ser aprendida. Devemos lembrar que o Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Sendo assim, vemos que essas 7 igrejas representam aquilo que nós já falamos, representam a igreja de Cristo em toda a sua história. Então essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história. Alguns estudiosos até acreditam que essas 7 igrejas elas foram separadas por tempo, que uma igreja representa um período, outra igreja representa outro período, outra igreja representa outro período. Nós temos um entendimento, nós temos uma visão, a teologia adotada pela Assembleia de Deus, que na verdade nós entendemos que essas igrejas, na verdade, elas tinham características que não uma delas não representou apenas um tempo da história, não, mas que todas as características representam características que as igrejas têm, todas elas em momentos históricos. Por exemplo, hoje, nós temos igreja que representa, por exemplo, a igreja de Éfeso, que chama a atenção que o Espírito faz uma promessa que ela precisa vencer. Nós temos hoje, por exemplo, igrejas que se assemelham a Esmirna. Nós temos hoje igrejas que se assemelham a Laodiceia, a Filadélfia. Então, nos dias atuais, nós temos igrejas com características que representam todas essas 7. Algumas sendo repreendidas pelo Senhor, outras sendo fortalecidas. É isso que nós acreditamos, que essas características estão presentes em todas as eras da igreja. Algumas igrejas com características diferentes. Bom, desde a fundação no dia de Pentecostes até o arrebatamento na volta de Jesus. Essas mensagens mostram Cristo falando com a sua igreja em todo o tempo ou ciclo. É justamente aquilo que nós falamos. Nós acreditamos que Cristo está falando em todo o tempo através do exemplo dessas 7 igrejas, através dessa mensagem. É reconfortante sabermos que servimos a um Deus que não nos esquece e sempre cuida de nós. Porque até mesmo numa mensagem de repreensão, mostra o amor de Deus para conosco. Até mesmo num puxãozinho de orelha da parte de Deus para as nossas vidas, demonstra o amor. Porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Se o Senhor está nos corrigindo, é porque Ele nos ama e quer que nós busquemos o aperfeiçoamento cristão. Lembra do objetivo da lição de hoje? Que ele fala da vigilância, da oração, do quebrantamento, da santificação, a verdade aplicada, na verdade. E o objetivo nos chama a necessidade de um arrependimento. Então, quando Cristo dá uma mensagem, às vezes, de repreensão à igreja, não é porque Cristo ele não ama aquela igreja, muito pelo contrário. Ele ama e ele quer que ela se corrija, que ela volte ao arrependimento, que ela se volte novamente a uma vida de consagração na presença do Senhor. Esse é o objetivo. Bom, segundo o pastor Antônio Gilberto, comentarista, coloca um suplemento que é muito interessante para nós. O fato de haver outras igrejas na região e terem sido escolhidas apenas essas 7 indica que elas eram representativas do ciclo completo da história. Tinham outras igrejas? Tinham outras igrejas. Mas por que Cristo escolhe essas 7 apenas? Primeiro, nós vimos que o número 7 representa em Apocalipse uma completude da obra, uma obra completa. E segundo ponto, não menos importante, mas muito mais importante até, é que a mensagem direcionada às 7 igrejas, as características que essas igrejas possuíam, poderiam servir de ilustração e representação para toda a igreja durante o ciclo da igreja aqui na Terra, durante todo o histórico da igreja aqui na Terra. Isso que o pastor Antônio Gilberto está dizendo para nós.
As 7 cartas falam também de condições espirituais prevalecentes nessas igrejas do tempo de João e caracterizam a igreja em todos os tempos. Então, as características espirituais dessas igrejas caracterizam a igreja de Cristo em toda a sua história. Né? É aquilo que eu estava dizendo. Não significa que uma igreja representou um tempo, outra igreja representa hoje. E aí você pode perguntar, mas hoje a gente está no tempo de Laodiceia, no tempo de Filadélfia, no tempo de Éfeso? Na verdade, essas características, ao longo da história, sempre existiram igrejas que tinham características de uma, de outra. E aí nós precisamos nos procurar ver em qual nós estamos enquadrados hoje. Amém? Esse é o primeiro tópico 1.1. 1.2 fala o seguinte: por que essas igrejas? Né? Vamos completar esse raciocínio que nós tivemos de por que 7 e agora por que essas específicas que nós já começamos a falar. Havia naquele tempo outras igrejas na região, como Colosso, Hierápolis, mas Jesus escolhe Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque aquele que João viu com os olhos como chama de fogo, que mostra sua onisciência, ou seja, que sabe de todas as coisas, viu nessas igrejas características presentes nas muitas igrejas locais em todo o mundo, ao longo da história do povo de Deus nessa terra. Pode parecer que está sendo até um pouco repetitivo justamente isso, mas o objetivo da lição ele passa muito sobre isso hoje. Não é estudar individualmente cada igreja e aprofundar no estudo teológico, até porque a gente não teria tempo para isso. Mas, e muito bons estudos sobre isso. O pastor Lianai mesmo essa semana, no seu suplemento aos professores, nos mandou um material riquíssimo sobre cada igreja. Você depois pode se aprofundar muito nesse material. Quem tem acesso a ele pode se aprofundar, e existem estudos maravilhosos sobre as 7 igrejas. Mas a gente não teria um tempo hábil aqui para isso. Então, por isso que está sendo até repetitivo destacar que novamente lendo aqui, que as características presentes nas muitas igrejas locais em todo o mundo ao longo de sua história nessa terra. A sua onisciência fortalece a nossa fé e nos consola, sabendo que nesse exato momento, mesmo diante das maiores provações, Cristo sabe, conhece e nos socorre. Amém? Então nós vemos aí que essas diversas igrejas eram igrejas reais, elas existiram, tá? Não foram figurativos, porque tem muito cristão que acha que o livro de Apocalipse é apenas figurativo. Não, são igrejas reais, elas existiram, foram direcionadas cartas a elas. Existiam também outras igrejas, mas Cristo escolheu essas 7, e essas 7 representam as igrejas ao longo da história. Bom, um comentário aqui também que o suplemento traz para nós fala o seguinte: essas igrejas de Louis Bancroft, no livro Introdução ao Novo Testamento, da editora CPAD, fala o seguinte: essas igrejas são tipos que se repetem constantemente na história. O ciclo da igreja se repete. Sempre há algumas igrejas que são predominantemente boas e puras, como as de Esmirna e Filadélfia, e que, portanto, não precisam de repreensão, mas apenas palavras de encorajamento. Mas, por outro lado, também existem igrejas como a de Sardes, Laodiceia, nos quais o mal prepondera e que merecem censura grave da parte do Senhor. Então, o comentarista está dizendo, ao longo da história se repete. Igrejas que são boas e são encorajadas. E igrejas também que precisam, né, de uma censura grave, de uma chamada ao arrependimento sincero. No entanto, é provável que o maior número de igrejas se assemelhe às igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, nas quais o bem e o mal estão igualmente equilibrados no seu círculo. Esse é um perigo. A igreja, se contextualizando com o mundo, ela pode estar equilibrando o bem e o mal dentro da igreja. Ela tem atitudes boas, mas também, ao mesmo tempo, tem atitudes más. Esse é um perigo. Né? Porque, justamente, de modo que merece tanto censura quanto louvor. Tanto louvor quanto censura. Promessas e repreensões. A Bíblia chega a dizer, nós vamos ver isso, que o grande perigo da igreja hoje é ela ser morna. O que é morna? Ela não é fria nem quente. Ela está ali, em cima do muro. De um lado um pezinho no mundo, de outro lado um pezinho na igreja.
Então essa repreensão, esse alerta serve para nós nos dias de hoje. Nós precisamos estar firmes com o Senhor Jesus. E o 1.3, para a gente finalizar o tópico primeiro, uma advertência para os nossos dias. Não é só para as igrejas lá daquele período histórico, não. Após tanto tempo decorrido da revelação dada a João sobre o estado daquelas igrejas, é preciso sermos sensíveis à palavra de Deus que chegou até nós e à ação do Espírito Santo que continua avisando ao povo de Deus acerca dos perigos que rondam a igreja, buscando desviar os discípulos de Cristo do caminho da santificação, do fervor espiritual, temor a Deus e comodismo e conformismo com os valores e costumes mundanos. O apóstolo Paulo exortou: examinai-vos, provai-vos a vós mesmos. É necessário um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária. Uma vida piedosa de adoração sincera. Em seu sermão profético, portanto, bem antes das mensagens das igrejas da Ásia, o Senhor Jesus já alertava. Uma vida piedosa de adoração. O Senhor Jesus já alertava: perseverar, olhai, vigiai e orai. Não, que o Senhor Jesus não vos ache dormindo. Foram todos alertas que o Senhor Jesus deu. Então nós precisamos, nos dias de hoje, como fechamento desse tópico primeiro, é entender que esse contexto histórico serve, em alguns momentos, para trazer ânimo para a igreja, mas também serve como um alerta para aqueles que precisam ainda de um tempo de se voltar para o Senhor Jesus. E como fechamento, uma frase que talvez eu diria para fechar esse tópico primeiro, é que nós precisamos ser influenciados pela palavra de Deus. A nossa geração, os dias atuais, precisa ser influenciado pela palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus nós vamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido e fortalecer a nossa fé naquilo que nós estamos fracos. Então, que esse tópico primeiro, que trouxe uma palavra profética, nós entendemos por que nessas igrejas, que também trouxe uma palavra de repreensão, mas uma palavra de ânimo, que ele possa também, finalizando 1.3, trazer uma advertência para os nossos dias. Eu preciso ser influenciado pela palavra de Deus. Amém? Bom, e finalizando, o comentarista traz aqui um comentário, um suplemento do professor, que diz o seguinte: no Apocalipse, Jesus primeiro adverte a igreja, que é tipificada ou representada por essas 7 igrejas, sobre suas efetivas e ou potenciais atitudes e ações erradas. Muitos leitores poderão se surpreender com esse fato. Uma razão para essa surpresa é que muitos cristãos esperam que assim que seus pecados são perdoados, olha que interessante esse comentário, vou repetir de novo. Tem muitos cristãos que pensam que assim que os seus pecados são perdoados, o exclusivo interesse de Jesus por eles se dá apenas em seu conforto, segurança, inclusive prosperidade individual. Então tem muita gente que acha: meus pecados foram perdoados, aceitei Jesus, agora eu quero prosperidade, eu quero conforto, segurança individual, familiar ou da própria comunidade. Aí vem um comentarista e diz o seguinte: no entanto, Jesus tem um conjunto diferente de valores e padrões para que essas expectativas autosservidoras, os padrões de Jesus são fé, santidade, verdade e etc. Ou seja, várias coisas. Então não adianta pensar: agora aceitei Jesus, eu quero uma vida plena aqui nesse mundo. O padrão de Cristo não é esse. Se Deus te der prosperidade, glória a Deus por isso. Se Deus te der uma vida confortável, glória a Deus por isso. Né? É motivo de agradecer a Deus. Mas o que Deus espera de nós é uma vida de fé, de santificação, de preparação para encontrarmos com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Esse é um dos objetivos de Cristo. Amém? Tópico 2 é a mensagem de Cristo. O tópico 2 ele vai trazer para nós aí alguns, especificamente, qual que era o objetivo de Cristo falando a essas igrejas. O primeiro tópico nós falamos de uma mensagem profética que foi direcionada, e agora nós vamos falar dos objetivos da mensagem de Cristo. As mensagens das 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x na igreja de Cristo.
Quando fala em raio-x é muito interessante porque quando uma pessoa, por exemplo, ele sofre uma queda, ele quebra um osso, qual que é o objetivo do raio-x? É muito interessante esse comentário, esse ponto que o comentarista colocou para nós. O objetivo do raio-x é poder analisar não somente o que se encontra por fora, mas o que está lá dentro. Quando uma pessoa faz um raio-x para ver se ela quebrou um osso, às vezes por fora, um exemplo, uma pessoa que quebrou um braço, né? Quebrou um osso do braço. Olhando por fora, aparentemente, não tem problema nenhum. Aparentemente, parece ser saudável aquele membro. Mas quando faz o raio-x, ela consegue identificar ali dentro que houve uma fratura. E por mais que por fora a aparência seja de saudável, de estar bem, por dentro, por dentro daquele membro, na verdade, existe um problema que precisa ser corrigido. Então o livro de Apocalipse ele faz um verdadeiro raio-x na igreja de Cristo. Ele está vendo se o que está aparente também é o que está na origem, lá por dentro. Quando Cristo faz o raio-x na sua igreja, ele está dizendo para nós o seguinte, o comentarista quer dizer, ilustrar para nós o seguinte, quando Cristo faz o raio-x na sua igreja, ele está vendo se o que está dentro da igreja, do coração dos membros, do coração das pessoas, reflete verdadeiramente o que tem na aparência. Olha que profundidade. Né? Existem igrejas que têm uma aparência de que vive, mas quando faz o raio-x, na verdade, essa igreja está morta. Existem igrejas quando eu falo igreja, eu estou falando igreja, estou falando membros, pessoas, a igreja de Cristo, nós, a igreja de Cristo. Existem igrejas, a igreja de Cristo, que tem uma aparência de estar saudável, mas são como sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? Por fora, ele tem uma aparência bonita, mas por dentro ele tem podridão. Então esse raio-x nas igrejas de Cristo, ele está mostrando características e qualidades admiráveis, mas sem esconder o erro. É muito interessante porque a Bíblia ela mostra qualidades, mas ela não esconde os defeitos. E olha que interessante, como que era profundo isso. Porque Cristo queria, através dessa mensagem profética, mostrar o seguinte: existem coisas boas, mas também existem defeitos a serem corrigidos. Não esconde os desvios, não esconde os erros doutrinários e fracassos morais e espirituais. Jesus trata diretamente com a sua noiva. Vamos lembrar que essa mensagem não foi Jesus falando para um anjo ir lá falar com João. Não. O próprio Cristo, ele que tem olhos como chama de fogo, ele mesmo determina que essa mensagem seja escrita por João. Então Jesus tratou diretamente com a sua noiva. Ele admoesta a fim de que haja despertamento, mudança profunda e perene, ou seja, Cristo não queria apenas um despertamento que fosse um culto avivado que na segunda-feira a pessoa esquecesse. Não. Cristo quer que a sua igreja seja constante, seja perene. O que é perene? Aquilo que não tem fim, aquilo que é constante. Cada uma das mensagens são uma forma de trombeta de Deus tocando, até que chegue finalmente a última trombeta, que é a esperança da igreja. Então, cada mensagem de Cristo no livro de Apocalipse, ele está chamando a atenção da igreja para o que estaria acontecendo e já preparando a igreja, fortalecendo a esperança da igreja para aguardar a bem-aventurança da igreja. Amém? Então, que esse raio-x de Cristo nas nossas vidas possa estar nos mostrando se existe alguma fratura que precisa ser corrigida. 2.1 Estrutura da mensagem. Ao estudar as mensagens das 7 igrejas da Ásia, o comentarista coloca para nós, de uma forma mais minuciosa, um detalhe muito importante não pode deixar de ser observado. Qual detalhe é esse? As mensagens possuem 5 pontos em comum. Olha que interessantíssimo isso. Primeiro, ela revela os atributos de Cristo. Vamos pegar algumas referências bíblicas aqui só para a gente ilustrar rapidamente aqui. Lá em Apocalipse capítulo 2, vamos pegar ele lá como exemplo. Essas mensagens têm 5 pontos em comum. Primeiro, das igrejas, tá?
Apocalipse 2:1, ela trata os atributos de Cristo. Nós já estudamos sobre os atributos de Cristo. E ela fala sobre os atributos de Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, era o próprio Cristo. É o próprio atributo de Cristo que tem na sua mão as 7 estrelas. Ou seja, que ele andava no meio das igrejas. Segundo, qualidades encontradas. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Fala das qualidades. Todas as igrejas tinham suas qualidades. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que são as tuas últimas obras, mais do que as primeiras. Então, a mensagem de Cristo às igrejas, ela fala também das qualidades das igrejas. 3. Tem exortação. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, de referência. Tenho, porém, contra ti, falando lá à igreja de Éfeso, que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Essa exortação é para muitos cristãos hoje, que deixou aquele primeiro amor, né? Aceitou Jesus, era o primeiro amor, tinha prazer de estar na igreja, tinha alegria de estar congregando, tinha alegria de estar, como o salmista dizendo, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Tinha esse prazer no seu coração, mas foi esfriando, esfriando, e hoje, se já não vai, não faz tanta diferença assim. E se deixar o primeiro amor. E essa exortação contra a igreja de Éfeso também serve para os nossos dias de hoje. 4 ponto, conselhos e ordens, conselho de mudança. Apocalipse capítulo 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Ou seja, se não se arrependesse, tinha uma exortação. E por fim, uma promessa ao que vencer. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Vamos lá. Lá na referência, a igreja de Tiatira fala o seguinte. Perdão, essa referência não. É Apocalipse capítulo 3, na verdade. Capítulo 3, versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então nós vemos que a mensagem ela tem 5 pontos. Ela tem atributos de Cristo, 5 pontos iguais. Atributos de Cristo, qualidades encontradas, exortação, conselhos e ordens e promessa ao que vencer. São 5 características iguais nessa estrutura da mensagem. Nisso podemos aprender uma lição importante. Em tempos de inversão de valores e desrespeito à família, Deus vê além da aparência das coisas. Ele sabe o que somos realmente. Aquele que diz, conheço as tuas obras, sabe também o motivo pela qual fazemos. Falando sobre essas 5 coisas em comum, rapidamente aqui, a pastora Leonai coloca no suplemento para a gente algumas características. Primeira coisa, cada mensagem tem uma descrição abreviada daquele que envia, tirada da visão de Cristo glorificado no primeiro capítulo de Apocalipse. Apresenta o atributo de Cristo. Cristo afirma à igreja, a cada igreja, eu sei, o próprio Cristo está dizendo, eu conheço, eu sei as tuas obras. Todas as mensagens têm ou uma palavra de louvor ou uma de censura. Cristo lembra a sua vinda que há de acontecer conforme a conduta da própria pessoa. E todas as 7 cartas, há um chamado ao arrependimento e a cada igreja é escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, em cada uma há uma promessa explícita para os vencedores do bom combate da fé. Então existe um chamado ao arrependimento, mas também existe uma promessa ao que vencer. Bom, o 2.2 fala das oportunidades de arrependimento. Então nós vimos a estrutura da mensagem, que as 5 características elas têm, iguais. E no 2.2 fala da oportunidade de arrependimento. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não receberam exortações ao arrependimento. Esmirna,
Os irmãos me perdoem, está enrolando a língua. E Filadélfia. Ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e desvios doutrinários que vemos nelas, oferecem sua longanimidade, em seu tempo para a mudança. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Apocalipse 2, versículo 21. Agora, mesmo, ele ainda espera pacientemente pelos frutos de arrependimento daquele que caiu ou fracassou em sua fé. Ou seja, antes do juízo futuro, Deus, na verdade, Cristo está nos dando a oportunidade de arrependimento para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Essa é a oportunidade de arrependimento que foi dada àquelas igrejas, com exceção das duas. As outras 5 tiveram a oportunidade de arrependimento. E nós também temos essa oportunidade hoje de arrependimento. Podemos dizer que, uma coisa interessante que no grego, que foi escrito, podemos dizer que a palavra metanoia denota mudança de ideia, de afeições, de convicções e compromissos, ou seja, uma mudança real, é uma mudança verdadeira. Então a mensagem de Cristo de arrependimento exigia em contrapartida uma mudança real, uma mudança verdadeira, uma mudança pura. É isso que a palavra metanoia, que representa essa mudança, no grego original representa para nós. Enraizados no temor a Deus e na tristeza pelas ofensas cometidas contra Ele, que quando acompanhada pela fé em Cristo Jesus, resulta em uma conversão externa do pecado a Deus e a seu serviço em todas as áreas, ou seja, uma mudança transformadora. Não é apenas uma mudança da boca para fora. Não é apenas aquela mudança que fala, agora eu sou crente, mudei minha vida e continuar praticando os mesmos atos. Não. Na verdade, nós vimos até que muitas igrejas praticavam isso dessa forma. Muitas igrejas praticavam obras boas, mas também praticavam as obras más. E aquilo que Cristo chama a atenção é para essa mudança real. Eu praticava o pecado e eu, a partir de agora, com Cristo, tenho uma mudança real de vida. Amém? 2.3, já estamos caminhando para o final. A promessa de Cristo. De forma geral, a promessa é o compromisso que alguém assume de fazer ou dizer alguma coisa. Então, quando Cristo prometeu à igreja que estaria com eles, que estaria conosco todos os tempos, é um compromisso assumido por Ele. Cristo assume esse compromisso conosco. E Ele não volta atrás de sua palavra, porque Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Depende de nós permanecermos fiéis a Cristo para que se cumpra em nós as suas promessas. Jesus fez muitas promessas, fez questão de registrá-las para que fôssemos alcançados por elas. O objetivo da palavra de Deus, da Bíblia, chegar até nós é para que as promessas feitas por Cristo chegassem até nós e nós tivéssemos registro dessas promessas. Promessas, a Bíblia tem muitas promessas. A primeira promessa ainda no Éden, de que Cristo seria enviado, Gênesis 3,15. Promessas de derramamento do Espírito Santo, lá em Joel capítulo 2, 28. Restauração do povo de Israel. Ministério terreno do Messias, Quantas promessas em Isaías, por exemplo, quantas profecias Isaías profetizou acerca do Messias que viria muitos anos depois, e elas se cumpriram. As promessas de Cristo para a sua igreja são um conforto diante das lutas dessa vida. Independente do problema que você está passando hoje, seja de saúde, seja financeiro, independente da situação, nós temos uma promessa. Cristo em breve vem buscar a sua igreja. E nós estaremos para sempre com Ele, livres de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia. As promessas são um conforto diante das lutas e a certeza de que a morte para os que servem a Cristo é apenas temporária, pois está reservado para os salvos a vida eterna com Cristo. Ou seja, as promessas de Cristo nos chamam a atenção para uma vida de relacionamento com Cristo. Olha que profundidade esse 2.3. O reforço das promessas de Cristo nos impulsiona, meus amados, a termos uma vida de relacionamento fiel com Cristo. Bom, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, Paulo demonstra que a promessa de Deus tem qualidade de aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa. Então nós finalizamos esse tópico 2,
chamando a atenção que Cristo tem uma promessa, mas nós precisamos fazer a nossa parte, permanecer fiéis, viver uma vida de relacionamento com Cristo. Bom, chegando no final, no último tópico 3 fala da mensagem do Espírito Santo. Nós vamos resumir um pouco, porque o tópico 3, na verdade, ele chama a atenção sobre a vinda do Espírito Santo para nos ajudar a vencer. Cristo, quando ele foi aos céus, quando ele ascendeu aos céus, ele nos deixou uma promessa que enviaria o Consolador para estar conosco. Qual o objetivo do Consolador? Qual o objetivo do Espírito Santo no nosso meio? Nos ajudar a vencer. Porque aquele que vencer tem a promessa, aquele que permanecer fiel. Só que de nós mesmos, humanos, nós não conseguiríamos chegar até o final. Mas Cristo, através do seu amor, ele envia o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco, nos ajudando a ser mais que vencedor. Portanto, meu querido, você que às vezes está se sentindo fraco, sem força para continuar, o Espírito Santo está do seu lado aí agora. Peça a Ele que te ajude, peça a Ele que te fortaleça, que te console, para que você possa também ser um vencedor. Bom, o Espírito Santo, a mensagem do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo tem um papel vital na vida da igreja, na existência da vida da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não mais existiria, ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação. Porque, humanamente falando, nas leis humanas, a igreja é uma associação, uma instituição, com regras, com CNPJ, com cumprimento de leis, né? Com todo, vamos dizer assim, um arcabouço jurídico, ela baseada, pautada nas leis humanas, a instituição igreja. Mas a igreja de Cristo, ela não é apenas uma instituição, uma agremiação, ela é viva porque ela tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e ao mesmo tempo prepara a noiva de Cristo para o arrebatamento. Então nós vamos ver 3 características da mensagem do Espírito Santo. Primeiro, ele é o Consolador, ele é o que reveste dá dons e ele prepara a noiva de Cristo para o arrebatamento. Como Consolador, né, depois da última ceia, Cristo, os discípulos ali preocupados, lá em João capítulo 14, em como permaneceriam sem Jesus, Cristo faz uma promessa, né, que eles estavam aflitos ali com a partida de Cristo. Cristo faz a promessa de enviar o outro Consolador, João 14,16, que ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo que o Mestre ensinou. Testificaria de Cristo, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso deixa claro que sem a presença do Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido nesses mais de 2000 anos e chegado até aqui. Se não fosse a presença do Espírito Santo na igreja, direcionando e guiando, a igreja não teria chegado até aqui. Tem um suplemento que o professor, o comentarista, coloca para nós aqui, que é muito interessante, a revista do professor. Ele fala o seguinte: a palavra consolador, paracleto, no grego, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem no tribunal assistida por um ou mais amigos, mais prestigiosos, chamavam de paracletos, e em latim advogatos. Esses amigos assistiam a pessoa. Não era pelo dinheiro, não era pela recompensa, mas esses amigos estavam ali por amor que tinha essas pessoas. Então não é pelo que eu possa pagar o Espírito Santo para estar comigo, mas é pelo amor de Cristo à sua igreja que ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então a função do Espírito Santo, primeiro, é ser o Consolador, é estar com você, meu querido, te ajudando nesse processo. É como um advogado, lá nos tempos dos tribunais antigos, estava ali ao lado do seu amigo para ajudá-lo, para apoiá-lo, para defendê-lo. O Espírito Santo está conosco também, nos ajudando, nos apoiando. 3.2. Ele reveste dá dons. É o Espírito Santo que dá sentido e realização na vida cristã. Só após o revestimento de poder, os discípulos estariam prontos para serem o quê? Testemunhas de Cristo. Qual foi a ordem de Cristo? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que eles foram revestidos de poder,
Qual foi agora a ordem de Cristo? Né? Pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro, para você pregar o Evangelho de Cristo, você precisa ser cheio, revestido de poder. Após ser cheio e revestido, você vai pregar no seu bairro, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos e até os confins da terra. No seu estado, no seu país, até os confins da terra. Ao ser revestido de poder, o cristão fala em línguas que são concedidas pelo Espírito. Os dons do Espírito Santo, eles são repartidos na igreja, como ele quer. Isto mostra a nossa total dependência do Espírito Santo. A igreja primitiva não dispunha de nenhuma das facilidades tecnológicas que possuímos hoje, mas evangelizou o mundo inteiro da sua época. Não tinha WhatsApp, não tinha uma bênção como hoje nós temos canal do YouTube, né? Nós estamos tendo a oportunidade, às vezes, estar fisicamente impedido de estar na igreja, mas podendo assistir através do canal do YouTube e participando do culto. Naquela época não tinha isso, mas não foi empecilho para que a igreja de Cristo primitiva evangelizasse todo mundo da sua época. Porque tinha um poder que advém de um relacionamento da comunhão e dependência do Espírito. Olha o que o comentarista coloca para nós. Falharemos se não nos voltarmos para Deus agora. Com sincera devoção e coração quebrantado. Esse é o nosso tempo, a nossa hora. Esta é a última hora. Então, o pastor David Yong-Soo, né, creio que da maior igreja da Coreia do Sul, e talvez as maiores igrejas do mundo, ele falou o seguinte, ele escreveu um livro dizendo que a única razão que capacitou ele em 30 anos a construir uma igreja com mais de 500 mil membros foi porque a maravilhosa manifestação do Espírito Santo fluiu através dos dons de revelação, dons vocais e dons de poder. Em suma, ao Espírito Santo pertencem todos os dons. Então ele é o Consolador que nos ajuda, mas ele é também aquele que, se você buscar com seu coração, te entrega dons. Para que esses dons? Para você aplicar esses dons e talentos na obra do Senhor. Talvez um dom de estar orando, um dom de fé, um dom de orar pelas pessoas enfermas e eles serem curados. Qual o dom? Qual o seu propósito? Qual o seu chamado? Que você hoje possa estar descobrindo isso através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, na visão de igreja, o Espírito Santo ele veio para consolar, ele veio para distribuir os dons para que a igreja fosse fortalecida e pudesse avançar na obra de evangelização. Os dons não são para engrandecimento nosso, os dons são para serem usados na evangelização, no alcance das almas para Cristo, na obra de Deus. E para finalizar esse maravilhoso estudo, que trouxe esperança e renovação, 3.3 fala sobre o Espírito Santo prepara a noiva para o arrebatamento. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem um papel de vital importância, pois sendo o outro consolador, está preparando, guiando, operando até a volta de Cristo, quando seremos glorificados com Cristo. Também nos adverte com relação ao perigo de entristecer o Espírito Santo, sendo que fomos selados para Ele, por Ele, para o dia da nossa redenção. Em suma, podemos afirmar que assim como o mordomo Eliezer, nós já vamos entrar comentando sobre isso, preparou uma noiva para Isaac, o Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para o encontro com seu noivo no dia do arrebatamento. Quando Abraão já estava idoso, avançado em idade, Abraão chama ali o seu mordomo, o seu fiel escudeiro, aquela pessoa que tinha uma responsabilidade sobre a sua casa, que era da extrema confiança de Abraão, e ele dá uma missão para Eliezer. Fala: Eliezer, você vai até uma determinada terra, até uma determinada família, ali você vai encontrar uma noiva para o meu filho, para que dê sequência à história do povo de Israel. E Eliezer vai, então, direcionado, obediente a Abraão, ele vai e prepara uma noiva para Isaac. Assim como Isaac teve a sua noiva preparada pelo mordomo Eliezer, o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra está preparando também uma igreja para encontrar com seu noivo, para encontrar com Cristo nos ares. Então o Espírito Santo de Deus, a mensagem do Espírito Santo de Deus à igreja é de consolo, está te ajudando, te confortando,
também está te concedendo dons. E finalizando, o Espírito Santo está te preparando e me preparando para muito em breve encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? A noiva de Cristo está sendo preparada, adornada. Assim como uma noiva, né? A noiva, quando ela, no dia do seu casamento, ela tem toda uma preparação. A noiva se prepara com os detalhes, se preocupa com os detalhes. A noiva precisa estar adornada. Ela quer estar com o melhor vestido. Ela quer estar com o melhor penteado. Ela quer estar... Uma noiva se preparando para o seu casamento. Ela quer que a decoração da igreja seja melhor. Ela quer que tudo esteja perfeito para aquele momento do encontro com o seu noivo no seu casamento. Assim deve ser a igreja de Cristo. O Espírito Santo está nos preparando para que nós busquemos a perfeição para encontrarmos com o nosso noivo, que é Cristo Jesus. Amém? E nessa introdução, fala o seguinte para nós. Aprendemos nessa lição sobre a importância do arrependimento sincero e em caso de erro ou pecado, e que devemos perseverar em obedecer a Deus, cultivando uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nesse dia e nessa semana que se inicia. Como nós falamos lá no início, essa lição está pautada no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Ela traz como pano de fundo aqui as 7 igrejas da Ásia, mas nós não conseguimos entrar tão detalhadamente, tão teologicamente, apenas em uma lição nessas 7 igrejas. Mas vale a pena o estudo, vale a pena aprofundar um pouco mais, para que você entenda que a mensagem de Cristo direcionada às 7 igrejas é uma mensagem viva, uma mensagem que serve para nós hoje. E que nós possamos nos arrepender daquilo que for preciso arrepender, né? E ter uma mudança real de vida, um relacionamento real com o Senhor e viver uma vida pautada na presença de Deus. E como finalizamos aqui no tópico 3, sendo guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que a sua família seja abençoada e que você possa sentir no seu coração essa alegria de pertencer à igreja de Deus. E se porventura, volto a frisar, você que está participando dessa aula, está afastado dos caminhos do Senhor, não tem essa alegria no seu coração, que hoje seja o dia aceitável de você também ter essa transformação na sua vida e assim como nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus, você também esteja se preparando juntamente conosco para encontrarmos com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu amado, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um dia feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém.